Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos aqui dar início a essa aula aberta, esse curso grátis sobre o centenário da Revolta de 1923, a Guerra Civil Gaúcha entre Maragatos e Chimangos. O final desse conflito, dessa contenda militar, o final dela foi no último dezembro agora de 2023 agora, né? 2 meses atrás se completou essa data. Eu resolvi fazer essa aula aberta aqui para aprofundar esse tema que eu acho um tema relevante e que tem pouco debate público sobre esse tema. Mas é um tema que não é um tema meramente regional do Rio Grande do Sul, é um tema que impactou muito no Brasil como um todo e por isso eu venho aqui trazer mais aí essa novidade para vocês, esse conteúdo para vocês, essa aula, né? Eu fiz isso aqui, preparei isso aqui realmente num formato de aula, e que eu acho que vocês vão poder aproveitar bastante. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Guilhão, eu sou doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul, também sou diretor de cinema e sou administrador aqui da Cinemateca Histórica. Bom, gente, uma coisa que eu devo dizer também para vocês, espero que vocês não estejam ouvindo, eu tô com o ventilador ligado aqui, porque, bom, você sabe como é que... Eu tô até suando um pouquinho, né? Você sabe como é que é essa época do ano aqui em Porto Alegre. Pra quem não me conhece, eu tô aqui em Porto Alegre, na sede da Cinemateca Histórica em Porto Alegre. Bom, algo que eu tenho que dizer para vocês também, até para alertá-los e tudo mais, né? Eu sou historiador, sou pesquisador de história, mas a minha especialidade é a história latino-americana, né? Minha tese de doutorado é sobre história do cinema latino-americano, nos Andes, no Caribe. Então, a minha especialidade de trabalho não é história do Rio Grande do Sul, mas eu me interesso muito pelo tema e conheço acerca do tema, né? E, inclusive, eu já conhecia bastante o tema dessa aula aqui, eu já conhecia, mas por fim da data que a gente completou recentemente do centenário, eu acabei estudando mais, me aprofundando mais, e eu quis trazer aprofundizar esse tema aqui com vocês, porque eu vejo que tem pouca coisa profunda, né? Tem alguns vídeos explicativos curtos, né? É claro que assim, existe uma bibliografia muito profícua sobre esse tema, existem muitos livros, inclusive por ocasião dessa data, eu vi que saíram 2 livros online sobre isso, digitais, que vai estar na bibliografia do curso aqui, depois aqui embaixo vocês vão poder consultar essa bibliografia, né? E eu vou botar até o link desses 2 livros, eu li os 2, são bem interessantes, né? Mas de qualquer maneira, eu deixar claro aqui, né? Eu vou trazer muitas coisas para vocês aqui, mas quero lembrar que eu não sou especialista em história do Rio Grande do Sul, nem na Revolta de 23, mas é um tema que eu conheço bastante porque eu tenho interesse. Eu sou um historiador aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente sabe bastante coisa sobre isso e eu tenho interesse pessoal também nesse tema. Então vai ser bem interessante. E também deixar aviso para vocês. Essa aula, né, ela vai ser certificado, né, para quem quiser. Não é obrigado, pode só assistir a aula. Mas quem quiser esse certificado emitido pela nossa produtora cultural, que é a Cinemateca Histórica, eu vou assinar ali como professor do curso. É só preencher essa ficha de inscrição que vai estar embaixo aqui na descrição do vídeo. Durante todo o mês de fevereiro vai estar aberto. Então, assim, é só ver a aula, preenche lá. E assim, ó, eu poderia fazer uma maneira que vocês tivessem que provar que viram a aula toda, mas eu nem vou fazer isso. Eu vou confiar em vocês. Vai estar ali embaixo a inscrição, é só você inscrever. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu não tô aqui para complicar, eu não tô aqui para, sabe? Não. Eu tô aqui para ajudar vocês realmente enfim, a prosperar junto conosco aqui. Então, quem tiver interesse é só preencher aqui embaixo a ficha, né, dessas aulas aqui que a gente vai dar. Esse curso vai ser dividido em 2 aulas abertas, né? Mas é livre aí, né? Vocês podem assistir, só assistir, ou se quiser o certificado gratuito. Gratuito, gente. É só clicar ali embaixo, se inscrever e sair pro abraço. Certo, minha gente? Então vamos começar essa aula. Então, Revolução de 1923, que é um dos nomes, né? O nome mais consagrado historiograficamente é a Revolução de 23. Como eu sou um historiador materialista, o meu conceito de revolução é um pouco diferente
Então, eu me refiro mais à Revolta de 23, que é um dos nomes também que existe na bibliografia, senão eu não utilizaria. Mas eu não posso privar vocês, eu como professor aqui, não posso privar vocês daquilo que é mais consensual na bibliografia consultada, né? Então, a bibliografia consultada, ela se refere mais à Revolução de 23. Mas ela também é conhecida como Revolta de 23, é conhecida como Guerra Civil Gaúcha, e também como Revolução Libertadora, porque justamente um dos lados desse conflito é a Aliança Libertadora, e que se denominavam os Libertadores, né? Então, como nós vamos ver aqui. Gente, esse conflito, ele vai eclodir claro, em 23, no início de 23, justamente pela contestação eleitoral que uma das dos grandes grupos eleitorais do Estado vai fazer. Vejam, aqui nós temos dois grandes grupos consolidados, que eu vou trabalhar mais com isso com vocês, mas um que é os chamados Maragatos e outro que são os chamados Chimangos. O nome oficial deles não era nem Maragato nem Chimanga, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula. Mas os Maragatos eles não aceitam o resultado eleitoral da eleição de 22, que reconduziu Borges de Medeiros ao cargo de presidente da República. Não, presidente do Estado. Isso é importante. O ente federativo, naquela ocasião, naquela época, nós estamos falando da Velha República, ou seja, tudo que aconteceu antes da Era Vargas, nós chamamos de Velha República, que é um nome também hoje em dia bastante problematizado, né? Porque é um nome que foi dado pelos atores políticos interessados nisso, né? Que é basicamente os aliados ao Vargas, que vem dizer que iam refundar a República, né? A República Velha e a República Nova. Então, mas de qualquer maneira, essa República Velha, né? Depois da independência do Brasil, ela vai aí, depois da proclamação da República até a Era Vargas, se chama esse gap aqui de tempo de Revolução de República Velha. Estou confundindo os nomes um pouquinho, me desculpa. República Velha, né? E a República Velha, os estados tinham uma autonomia maior em relação à federação, à União. Então, tu tinha a figura do presidente do estado, né? E aqui no Rio Grande do Sul, o presidente era o Borges de Medeiros nessa época. E o Borges de Medeiros, ele foi reeleito. Na verdade, o Borges de Medeiros ele foi reeleito diversas vezes, tá? Eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas a não aceitação da vitória do Borges por parte dos Maragatos, que tinham lançado o candidato, o Francisco Assis Brasil, né? O Assis Brasil foi derrotado nas urnas pelo Borges de Medeiros, e aí eclodiu essa guerra, porque os Maragatos acusavam fraude e também acusavam que o Borges não tinha respeitado a Constituição Gaúcha. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas veja, gente, como nós chegamos nesse conflito que durou 1 ano no Rio Grande do Sul, foi o maior conflito do século XX no Brasil. Vejam que a gente estuda outros conflitos, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 23 de São Paulo, que durou 3 meses, né? Essa aqui durou 1 ano. Durou 1 ano e é considerada a menor das guerras gaúchas. Isso é um ponto importante porque um dos fatores mais importantes que eu vou começar a trabalhar com vocês agora é que o Rio Grande do Sul, nesse período, ele tinha aí uma imensa tradição beligerante. O Rio Grande do Sul é disparado o estado brasileiro com o maior número de guerras, de revoltas armadas. É um estado que teve as suas fronteiras desenhadas a ferro e a fogo. Vejam que o Rio Grande do Sul, historicamente, ele foi alvo de disputas entre Espanha e Portugal. Então, esse território é um território onde muitos conflitos aconteceram. E eu diria para vocês, inclusive, que desde o século XVIII até metade do século XX, nós tivemos aqui uma tradição bélica quase que permanente. A ponto que ao final da Revolta de 23, que é o tema dessa aula, o que mais se dizia é que aqui a nossa instância, né, como se falava na época, né, a nossa província tinha sido reduzida às mulheres e os guris, porque os homens adultos tinham perecido ao longo de diversas guerras. Se fala muito, historicamente, nas chamadas 3 guerras gaúchas, que são as guerras que tiveram uma dinâmica interna, uma lógica interna do seu desenvolvimento.
Eu questiono isso, eu vou falar depois por quê. Mas as três grandes guerras são, primeiro, a Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, que aconteceu de 1835 a 1935, depois a Revolução Federalista, 1893 a 1895, e a Revolução de 23, que é o tema dessa aula aqui. Essas são consideradas as três grandes guerras gaúchas. Em tempo, em duração de tempo, a Revolução Farroupilha foi a mais longa, durou 10 anos, um pouco menos de 10 anos, né? 9 anos e 10 meses. Mas enfim, geralmente se arredonda para 10 anos. A Revolução Federalista, que durou 2 anos, foi quase 3 anos, na verdade, né? E depois a Revolta de 23, que foi 1 ano só de duração. Mas em número de mortos, a Revolução Federalista é disparada, a guerra que mais teve mortos, mais de 10 mil mortos. Na Revolução Farroupilha, que teve 10 anos de duração, foram um pouco mais de 3 mil. Claro, a população era menor, lógico. E também pelo tipo de guerra, a Revolução Farroupilha ela aconteceu num território mais espaçado, levava muito tempo entre um combate e outro. Enfim, isso é uma outra história. De repente, no futuro, se alguém tiver interesse, eu posso tratar mais desse tema. Mas a Revolução Federalista ela teve 10 mil mortos em menos de 3 anos. Já a Revolta de 23 durou 1 ano. É um grande tempo. Imagina uma sociedade 1 ano em guerra. Tá? E esse 1 ano em guerra produziu mais de 1.000 mortos. É um número menor, mas um número considerável num conflito de 1 ano. Né? E também tem motivos do porquê que essa guerra produziu menos mortos. Depois eu vou tratar mais isso com vocês. Mas então, assim, vejam, o território do Rio Grande do Sul ele foi ocupado pela Espanha por boa parte do tempo. Mais da metade do território, lá no século XVII e XVIII, foi tomado pela Espanha. Isso aqui já foi Espanha. Tu tem também uma série de conflitos, das invasões, das ocupações, tanto espanholas como portuguesas, a violência que se cometeu contra os indígenas, por exemplo. Né? Tu tem uma série de fatores, tu tem toda uma série de violências que vai acontecendo na fronteira oeste, né? Tu tem as chamadas invasões espanholas, quando isso que já era território do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele vai se desenhar mais ou menos a partir do Tratado de Madrid, né? Onde basicamente se devolve a colônia de Sacramento para a Espanha. Se devolve, entre aspas, né? Mas é que isso aqui é uma outra história. E vai se pegar as missões jesuíticas lá e vão mudar também de dono, né? Então, na verdade, vai se desenhando esse território que a gente tem mais ou menos hoje no que nós chamamos de Rio Grande do Sul. E isso aconteceu com muita guerra, com muito sangue, nas próprias guerras guaraníticas, onde os indígenas não queriam entregar aquele território que era deles, né? O bravíssimo Sepete Arajuca, né? A frase famosa dele, né? Essa terra tem dono. Então, tu vai ter aí toda uma série de questões e que, por exemplo, boa parte da força militar brasileira se concentrava aqui nesse território por muito tempo em função disso. Inclusive, o Rio Grande do Sul foi, na maior parte da história do Brasil, o maior contingente militar do Brasil, justamente por causa desses conflitos e por causa da fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Países dos quais nós já enfrentamos em guerra mais de uma vez. Né? Às vezes o pessoal esquece disso, mas nós já enfrentamos nossos vizinhos mais de uma vez em guerras. Né? Hoje em dia, o maior contingente militar do Brasil está na Amazônia, tá? Não é mais o Rio Grande do Sul. Mas não faz muitas décadas não que mudou isso aí, enfim. Bom, então tu vai ter, como eu estou falando, uma tradição beligerante. E vejam, 3 grandes guerras. Mas eu quero falar para vocês assim, ó, não são as únicas guerras que aconteceram aqui. Tu também, sem contar as guerras que o Brasil participou, mas com força militar saída basicamente do Rio Grande do Sul. As campanhas da Cisplatina, que vão depois terminar com a independência do Uruguai, o Brasil lutou com uma força militar que vinha boa parte do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, o território gaúcho, o povo gaúcho, a população gaúcha, envolvida num conflito bélico, né? E a própria Guerra do Paraguai, onde o Rio Grande do Sul também foi o contingente principal do Exército Brasileiro. Além, claro, dos homens escravizados, né? Muitos deles vinham do Rio de Janeiro, enfim, mas isso é uma situação para uma outra conversa. Talvez eu possa, se tiver interesse também, posso fazer no futuro alguma coisa sobre a Guerra do Paraguai aqui. Mas tu tem também, antes da Revolução Farroupilha, uma tentativa já, um movimento sedicioso
conhecida como sedição, 1830. Isso é antes da Revolução Farroupilha, 5 anos antes. Basicamente, colonos alemães, junto com alguns militares descontentes que ameaçaram naquele momento já destituir o comando aqui do Estado. Né? Essa revolta ela terminou com presos, né? Inclusive alguns presos que ficaram presos em barcos atracados aqui na beira do porto. Né? Alguns deles depois se uniram à Revolução Farroupilha. E depois da Revolta de 23, que é o tema da aula de hoje, ainda segue essa tradição beligerante. Depois tem a Revolução de 30, com Vargas, que o Vargas chega ao poder no Brasil, ela começa aqui. As forças do Vargas saem daqui. A marcha de Vargas rumo à capital federal, Rio de Janeiro, sai de Porto Alegre. Inclusive, as primeiras batalhas foram aqui. A primeira batalha foi, mais ou menos, chamada a Batalha de Porto Alegre, que se chama, que é ali, mais ou menos, onde hoje é a Faculdade de Engenharia da URGS, ali, onde tem a Praça Argentina, por ali ocorreu a maior batalha da Revolução de 30, das forças do Vargas contra o Exército Nacional que estava ali posicionado. Tá certo? Bom, então, essa tradição beligerante é um dos motivos principais da gente entender como que a gente chega na Revolta de 23. Porque as grandes questões políticas do Estado, em termos de tradição histórica, elas se resolviam no campo de batalha. Tá? E isso não é motivo de orgulho, é apenas uma questão de nós entendermos o processo histórico, tá, gente? Vocês podem ver que às vezes o meu olhar desvia para baixo, porque isso aqui é uma aula, né, gente? Então, eu não tenho quadro aqui e tudo, né? A lousa, então aqui minhas anotações estão aqui embaixo. Eu também eu tenho que cuidar, eu trabalho sozinho aqui, tenho que cuidar da gravação, né? aqui em cima, aqui, então. Monitorar a gravação, olhar as anotações, tem vários papéis aqui, e dar atenção para vocês aqui, né? Mas vamos lá. Então tem essa tradição beligerante que é um fato importante. Outro fato importante é especificamente a Revolução Federalista de 1893 a 1895. Por quê? Porque naquela ocasião os dois mesmos partidos se enfrentaram militarmente. Foi uma guerra entre, na época, Maragatos e Pica-Paus. E aqui nós vamos começar a trazer os nomes corretos dos partidos. Né? O Partido Federalista, aí passou a se chamar os Maragatos, e o Partido Republicano, que é a maior organização política que já existiu aqui. Né? Hegemonizou a política gaúcha por 40, 50 anos. Né? Vejam, quando vai ter a proclamação da República no Brasil, a estrutura de poder muda aqui no Rio Grande do Sul. E esse é um ponto importante de todas as guerras gaúchas. Tu tem que analisar uma conjuntura nacional, os conflitos internos, a tradição histórica interna, uma conjuntura maior internacional também. E analisar fatores, claro, como sou materialista, analisando fatores sociais, econômicos, como que se movimentam as classes sociais, etc, etc, etc. Então vejam, essa guerra de 23, ela tem suas origens lá na Revolução Federalista. Tanto que a Revolução de 23, alguns chamam de Segunda Revolução Federalista. E por que aconteceu a Primeira Revolução Federalista em 1893? Porque justamente depois da proclamação da República, a lógica de poder aqui no Estado, ela se dissipa. Né? Um grupo muito forte, coordenado, comandado por Júlio de Castilhos, que era um jornalista, era um orador, né, era um político habilidoso, que participou fortemente da proclamação da República, ele chega com seu grupo ao poder. E aí, claro, o poder fica a cargo aí do chamado Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, que vai hegemonizar a política gaúcha por décadas a fio. E aí tá, a sua oposição, que era, claro, pessoas que perderam o poder, vejam, não havia uma reivindicação de retorno da monarquia por parte dos federalistas, mas eles não queriam uma república como tinha sido proclamada no Brasil, uma república basicamente militar, que era o que aconteceu. A proclamação da república no Brasil foi um golpe militar, né, que levou a presidência e o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal... o Marechal de Ferro, como chamam, né? Mariano... Eu tô tentando lembrar o nome completo dele aqui, mas enfim. O Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, ele deu um golpe militar, né? Com a ajuda de vários setores civis e tudo mais. Eu não tô dizendo, nunca entendam isso como um ode à monarquia. Jamais monarquismo aqui nunca, tá bom?
Apenas estou dizendo que a proclamação da República aconteceu com um golpe militar e a lógica de funcionamento dessa República também obedecia a alguns critérios militares. Tinha uma certa inspiração positivista que se dissipou logo em seguida, mas aqui no Rio Grande do Sul não, porque o Júlio de Castilhos, que era um sujeito positivista, e aí a gente tem que entender o que é essa ideologia, né? essa tradição política do positivismo que vinha da França lá com Augusto Comte, assim, vamos dizer assim, uma lógica de pensamento, uma ordenação de pensamento que influenciou muito, inclusive, as ciências humanas ao longo do século XIX e XX. E que, olha, eu vou dizer para você muito sinceramente, até hoje influencia bastante ainda as ciências humanas, em especial assim em como que se organiza no seu espaço, no seu campo profissional. Né? A ideia de um campo profissional das universidades ainda tem muita influência da lógica de organização que vem lá do positivismo e que tem diversas correntes, mas especificamente do Augusto Comte, que é o criador e que tem aí bastante influência e que pensava ele, né? Claro que o mundo das ideias ele é um mundo que ele acaba reverberando nas questões materiais do mundo. Então, o mundo muda a partir do pensamento, então é necessário um pensamento científico. Então, ele defendia um Estado que fosse basicamente técnico, né? E se isso não aconteceu tanto ao plano nacional, o Júlio de Castilhos, um pouco incomodado com os rumos que tomou a República do Brasil, ele aqui no Rio Grande do Sul ele tentou fazer as coisas do jeito dele. Então ele proclamou uma Constituição própria do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não foi o único estado que teve Constituição própria nesse período. Mas, enfim, aqui a rio-grandense aqui, a Constituição do Rio Grande do Sul, ela era basicamente uma Constituição positivista, estrito sensu, assim, né? O papel do Estado ele era um papel realmente bastante centralizador. Vejam que o Partido Republicano rio-grandense ele era bastante autoritário, né? Ainda que promovendo muito a educação pública, ainda que com as suas esferas de poder até de certa maneira espalhadas pelo Estado. O político do Partido Republicano Rio-Grandense, ele tinha uma coisa assim mais de ser um sujeito que... Assim, muitos políticos eles eram indicados, eles não eram técnicos. Então, essa coisa do governo técnico é muito assim, até certo ponto, né? Até umas horas, como diz um amigo meu, até umas horas. Então, é uma leitura também bastante peculiar do positivismo que se fazia aqui no Rio Grande do Sul, tá certo? A ideia da ordem, a ideia do progresso, como está na bandeira, tudo isso era mais ou menos como se coloca. Inclusive, uma expressão que se usa, não foi eu que criei, tá? Uma expressão que existe, que é ditadura científica, que é mais ou menos assim, a ideia de um Estado centralizador e que toma as suas decisões de maneira técnica. Isso é super questionável, tá? Mas enfim, esse é o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, fundado por Júlio de Castilhos. Vai se chamar essa doutrina aqui no Rio Grande do Sul como o castilismo. Tá? E que segue, mesmo depois da morte do Júlio, lá no começo do século XX, ainda segue o castilismo. Do outro lado, tu vai ter o Partido Federalista, que queria que o Brasil fosse regido a partir de uma ótica parlamentar e federalista, né? Um federalismo com um ente central, mas com as suas demais unidades tendo uma certa autonomia, porém parlamentar, né? Não queriam um republicanismo. Então, é claro que esse fator aqui é basicamente a defesa de como eles pensavam esse novo Estado brasileiro. Mas boa parte dessa guerra aconteceu por questões de uma realocação de poder. Um grupo que estava no poder e que deixa de estar a partir da proclamação da República no Brasil, tá certo? E aí vai ter essa guerra aí, a guerra mais sangrenta de toda a história do Brasil, que é a Revolução Federalista de 1893. E que aconteceu 30 anos antes da Revolta de 23. Então vejam, a Revolta de 23 ela é uma espécie de desforra da guerra da Revolução Federalista. Essas duas guerras estão ligadas, acontece 30 anos no espaço. As lideranças políticas de 23 são basicamente as lideranças que estavam já no jogo político 30 anos antes. Então é uma espécie de uma continuação, né? É um segundo tempo da disputa. Né? E aí, agora que quero trabalhar com vocês agora aqui. Por que começou a Guerra de 23, a Revolução de 23? Né? Vejam só, gente.
Nós temos aí alguns elementos muito importantes. O mais importante deles é quando a coisa estourou, é justamente a eleição de 22. O que aconteceu na eleição de 22? O Borges de Medeiros, ele estava candidato à reeleição. A Constituição do Estado dizia que para ter a reeleição, porque vejam só, o Borges, ele já ia para o seu 5º mandato, mas não consecutivo. Ele tinha abandonado só em 1907, ele indicou o Carlos Barbosa como candidato à presidência do Estado, ganhou, evidentemente. Depois ele já voltou. Só deixou o Carlos Barbosa ficou um mandato e depois voltou o Borges de Medeiros. Porque, veja só, o Borges de Medeiros, ele é o herdeiro do Júlio de Castilhos. E herdeiro assim, ele é politicamente, herdeiro político, né? E que foi escolhido pessoalmente pelo Júlio. Porque o Júlio, ele vence a Revolução Federalista, né? Claro, os republicanos vencem a guerra de 93 a 95, e depois disso o Júlio de Castilhos ele se dedica a ordenar o partido, porque ele considera que ele é o principal intelectual, ele considera, enfim, um monte de coisas aí. E aí ele vai se dedicar só à presidência do partido e ele indica o Borges de Medeiros porque ele considera que o Borges de Medeiros é aquele que é mais alinhado ideologicamente a ele e tudo mais, né? E que era assim uma espécie de... Era o mais jovem do Estado-Maior dos republicanos, isso até gerou conflito na época, mas enfim... É o mais jovem, mas o Júlio considerava que ele era aquele que estava mais alinhado a ele, né? Era o que mais parecia com ele, vamos dizer assim. Era uma espécie de pupilo, né? E o Borges entendia que ele tinha que ficar para sempre, né? Então ele vai disputar a eleição mais de uma vez e tudo mais. Ele vai botar o Carlos Barbosa só em 1907. Carlos Barbosa que é o mesmo que tem a cidade, o município, né? Carlos Barbosa em homenagem a ele. Aqui em Porto Alegre tem a rua, né? Avenida Carlos Barbosa, que é onde fica o nosso saudoso Olímpico Monumental. Bom, o que a Constituição do Estado dizia que para ter reeleição tinha que acontecer naquele momento? Para o Borges de Medeiros se reeleger, ele tinha que ter 3/4 do eleitorado. A gente chama uma montanha de votos. Isso, imagina, 3/4. Tu divide o eleitorado em 4 partes, 3 tem que votar no Borges. Então, assim, tinha que ser uma vitória muito esmagadora, né? Digamos, sei lá, 70%, alguma coisa assim. Só que era algo que os republicanos sempre faziam. Eles hegemonizaram a máquina política do Estado. Depois da vitória militar que eles tiveram contra os federalistas, os maragatos, eles acabaram tendo um domínio completo, muita fraude. Os federalistas também faziam fraude, tá? Mas assim, realmente acontecia muita fraude. Seguiu acontecendo depois, né? Aquela coisa, o morto votava, que é uma coisa que é comum da velha república no Brasil como um todo, não só aqui. Tá? Essa coisa do morto votar. Não dá pra dizer que não aconteça hoje, mas enfim, é claro que a gente vive num mundo um pouquinho diferente. Num país um pouquinho diferente. Então veja. Ele vai pra guerra. E aí, a Aliança Libertadora, que era formada pelo Partido Federalista, Partido Republicano Democrático, não é o Partido Republicano Rio Grandense, Partido Republicano Democrático, e os dissidentes do Borges de Medeiros, eles formam essa chamada Aliança Libertadora, que prometia que ia libertar o Estado da tirania do Borges de Medeiros. Tá? O que é o problema? Aconteceu a eleição e o Borges venceu. O que é a acusação que fazem os federalistas, os maragatos? A acusação é de que... Não é bem uma acusação. É uma questão de interpretação da Constituição. Tá? Então, qual é a diferença de interpretação? É que, vejam só, o que os maragatos vão alegar? Que tinha que ser 3/4 do eleitorado total. Porque como é que funcionava na época? Tu não só chegava lá, que nem hoje em dia tu chega lá com identidade, o título eleitoral e vota. Não era assim. Tu tinha que se inscrever para votar. Tu se inscrevia 3 meses antes para chegar lá e votar. Tu tinha que se inscrever previamente para ir votar. Tá certo? E o voto não era todo mundo que votava também. Por exemplo, não existia voto feminino na época. Mas, enfim, isso também é uma outra questão. É só para mostrar como era a sociedade nesse período. Então, tu tinha que se inscrever antes, né? O que os federalistas vão alegar? Que o Borges teria que ter
3/4 de todos aqueles que se inscreveram, independente se a pessoa foi votar ou não. Isso o Boris não teve na eleição. Ele teve 3/4 daqueles que votaram. Isso ele fez. Ele fez 3/4 dos votantes, mas não dos inscritos para votar. Então o Borges vai dizer que não, eu só precisava dos que votaram, dos 3/4 que votaram. E os federalistas vão dizer não, são 3/4 dos inscritos totais. Não interessa se o cara morreu e não foi porque morreu, não foi porque foi viajar, não importa. Só não foi, enfim. Então, essa diferença de interpretação da Constituição foi o fator primordial. Né? É claro que, aí também nós temos que entender o seguinte, os maragatos, eles não viam perspectiva de vitória mais. Eles viam sendo derrotados em todas as eleições, todas. E aqui eles não aguentavam mais as derrotas, eles tinham muito medo de que nunca mais os republicanos saíssem do poder. Então esse é um fator curioso. E claro, tem, como eu falei antes, vejam o que eu falei antes, tu vai ter também o fator de que, como eu falei, sendo repetitivo aqui, como eu falei, nós vimos de uma tradição militar muito forte, uma tradição beligerante, mais do que militar, porque é civis e militares, uma tradição beligerante no Rio Grande do Sul, que trazia aí uma clivagem histórica que permitia essas ações, e esses dois partidos já tinham se enfrentado militarmente. 30 anos antes, com vitória dos republicanos, à época comandado por Júlio de Castilhos. O Borges de Medeiros já era um importante republicano. Na época, o líder dos Maragatos era o Gaspar Silveira Martins, que tinha falecido já agora. Em 23 ele já tinha morrido. O Júlio de Castilhos também já tinha morrido. Tá? Mas os seus herdeiros políticos ainda estavam, ainda estavam aí nessa consideração. Agora, também é necessário a gente entender o seguinte, para a gente entender essa guerra, nós temos que entender também que havia, nesse período, uma mudança da dinâmica econômica. Vejam só, gente. Primeiro, as guerras gaúchas de 1835 em diante, estou falando da Revolução Farroupilha em diante, elas têm como um dos componentes, assim, gente, algumas coisas se repetem nessas guerras, tá? Depois eu até vou falar mais sobre isso. Tem meio que um roteiro dessas guerras gaúchas que se repete geralmente, tá? Mas assim, um fator importante aqui é o seguinte. Desde a Revolução Farroupilha em diante, as guerras gaúchas, ela tem uma característica de ter uma dinâmica do mundo rural e um mundo urbano, entre aspas. Esse mundo urbano representado muito por Porto Alegre e que está ligado ao resto do Brasil, de certa maneira, né? E o mundo rural, ele é um pouco mais isolado, assim. Eu estou falando dos grandes estancieiros, eu nem estou falando do peão, estou falando dos grandes estancieiros, né? Eu estou falando aí dos criadores de gado, né? Da economia rural, tá certo? E que já vinha perdendo espaço desde a Revolução Farroupilha. Ela é uma reivindicação para que o Estado, para que o Império Brasileiro taxe o charque e a carne que vem de fora do Brasil, para que os demais estados comprem a carne gaúcha, como acontecia antes, a carne gaúcha foi perdendo espaço para a carne do Uruguai, enfim, não, Uruguai, Paraguai também, enfim, isso também é uma outra conversa. E aí, assim, aqui, quando a gente está falando da Revolução de 23, a gente tem que entender assim, ó, os republicanos, eles fizeram, de certa maneira, um novo tipo de política econômica que privilegiava o desenvolvimento industrial e, em especial, nas grandes cidades. Claro, Porto Alegre, mas também Rio Grande e algumas outras cidades, assim. Para vocês terem uma ideia, 2 anos antes da guerra, deixa até para eu não falar a data errada aqui, mas eu acho que é 2 anos, assim, 2 anos antes da guerra, o Borges de Medeiros ele tinha mandado fazer o Porto de Rio Grande. Esse que existe até hoje. Para isso, ele endividou muito o Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso atrapalhou ele na guerra depois também. Então, atrapalhou um pouquinho na guerra, porque aí o Estado estava um pouquinho descapitalizado. Né? Além disso, vai ter uma mecanização no campo. Vai ter a entrada primeiro de equipamentos vindos do exterior, e que, no primeiro momento, eles ajudavam até os proprietários rurais, né?
equipamentos agrícolas e tudo mais, isso foi muito bem-vindo, só que logo em seguida começam a entrar os frigoríficos estrangeiros, a maioria dos Estados Unidos, e que passam a comprar terras, passam a fazer suas produções e para vender carne congelada para outros lugares. Aí você pode dizer, pois é, mas o cara vende porque quer, né? Então, sim, vende no primeiro momento, depois começa o dinheiro lá na frente faltar, né? Então isso acontece. Então, esses estancieiros eles queriam uma maior aliança com o governo do estado e que sentiam que o Borges não mais os privilegiava e que privilegiava o desenvolvimento industrial nas grandes cidades, o que é verdade, que era verdade. Então isso também é um dos fatores do porquê, depois eu vou mostrar para vocês que a guerra de 23 ela acontece basicamente nas fronteiras, ela acontece nos interiores, né? Se espalha para grandes cidades, Santa Maria, Passo Fundo, mas os principais líderes eles vêm dessas regiões, tá? Então isso é um fator muito importante, essa dinâmica da produção do Rio Grande do Sul que muda. Além do mais, nós estamos falando do período pós-guerra. E no pós-guerra vai ter uma grande diminuição do mercado externo. Então, as vendas para o exterior de produtos rurais, elas caem bruscamente. Então, também é um grito que esses produtores estão dando, né? Que eram grandes latifundiários, basicamente, né? Eram aí pessoas que tinham monopólio da terra no interior do Rio Grande do Sul. Não há nenhuma dúvida disso. Tá? Então, esse é um fator importante também para a gente entender a guerra. Em termos da lógica, da dinâmica social, de como se movimentavam as classes sociais, é importante a gente dizer também que os trabalhadores sindicalizados, organizados, né, boa parte deles sob influência do anarquismo ou do marxismo, eles não se envolveram na guerra como tinham se envolvido, os trabalhadores tinham se envolvido nas outras duas guerras. Muito, claro, boa parte da força militar era regimentada à força, mas também tinham aqueles que se organizavam e participavam, tanto da Revolução Farroupilha quanto da Revolução Federalista. Por que isso muda aqui agora? Porque os sindicatos, eles vão, em sua maioria, vão indicar aos trabalhadores que isso é uma disputa entre elites econômicas e que o trabalhador não deve tomar partido. Isso, de fato, aconteceu. As classes sociais, né, o proletariado urbano, ele não entra muito nessa batalha. Mas não dá para ignorar que existiram pequenas frações que aderiram ao Partido Federalista. Por que o federalista, que era rural, que era latifundiário, etc.? Por quê? Porque tinha uma disputa com o Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros estava no poder há muito tempo. E a gente tem que entender que tem um desgaste natural, mas também, vejam só, quando vão estourar em Porto Alegre as greves de 1917, que foram as primeiras greves gerais brasileiras e tudo mais, que foi muito importante aqui, o pessoal acha que... Não, aqui foi muito importante, aqui em Porto Alegre foi um dos grandes focos. Naquele momento, o governador já era o Borges de Medeiros. O Borges, por incrível que pareça, ele conseguiu acordos com o operariado fabril. Ele até contrariou alguns interesses da burguesia urbana. Só que, em 2019, porque as greves não pararam em 2017, tá? Em 2019, isso não se repetiu. A polícia acabou reprimindo muito as manifestações de 1919. Aqui em Porto Alegre foram muito reprimidas. Então, boa parte desse proletariado urbano, ele acaba apoiando a causa dos maragatos. Mas isso é residual, tá? A maior parte não se envolveu diretamente no conflito. Mas isso também é um motivo de que vai ter um decreto, não é decreto, um manifesto de intelectuais também pró-Assis Brasil, tá? Então vejam, vamos aqui então fazer de novo um panorama das forças que estavam aqui colocadas nessa disputa política. Nós temos de um lado então a Aliança Libertadora, como eu já falei, que era o Partido Federalista, Partido Republicano Democrático, os dissidentes do Borges de Medeiros, e aí vejam só, dentro do Partido Republicano Democrático também, eles eram basicamente dissidentes do Partido Republicano Rio-Grandense. O Partido Republicano Rio-Grandense, gente, era tão poderoso que as principais oposições
eram dissidentes do próprio partido. A hegemonia era completa. Tá certo? Então tu vai ter esses grupos, mais uma parte pequena de proletários, né? E também alguns intelectuais de Porto Alegre que apoiaram a causa. Né? E do outro lado, o Partido Republicano Rio Grande do Sul, tão poderoso que só ele bastava. E entrou nessa disputa com ampla vantagem. Por outro lado, bom, então veja que eu fiz um panorama aqui mais ou menos desses grupos, né? A partir de classes sociais, a partir da dinâmica a dinâmica econômica, as mudanças da dinâmica econômica, né? Mas agora a gente tem que analisar um pouco o plano nacional, para a gente já ir fechando a aula. No ano anterior, 1922, aconteceu a eleição nacional, onde Arthur Bernardes venceu por ampla vantagem Nilo Peçanha. Nilo Peçanha era da coalizão de governo, que era a Reação Republicana, era o nome da coligação do Nilo Peçanha. O Rio Grande do Sul, o Partido Republicano, que era do Borges de Medeiros, apoiou Nilo Peçanha. Tanto que aqui quem venceu a eleição aqui foi basicamente o Nilo Peçanha, com ampla vantagem. A proporção de votos é mais ou menos a mesma, do Borges e do Nilo Peçanha, aqui no Rio Grande do Sul. Não é coincidência, claro. E aí, o que acontece é o seguinte. Depois da vitória do Arthur Bernardes, ele sofreu um processo que a gente conhece bem no Brasil, tá? Ele sofreu contestações no resultado eleitoral. Os inimigos, né, os adversários políticos acusaram fraude, tentaram impedir a posse dele de maneira armada. Houve contestação armada contra a posse do Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes, enfim, seguiu e se manteve firme. Ele fez um governo firme, né, até contra os adversários políticos. E aqui o governo do Rio Grande do Sul era adversário do Arthur Bernardes. E o que aconteceu? Os Maragatos, qual era a ideia dos Maragatos? Era fazer um acordo com o Arthur Bernardes para destituir o Borges de Medeiros. Essa era a lógica da Revolução de 23, uma tentativa de derrubar. Os Maragatos sempre souberam, próxima aula eu vou desenvolver mais isso, mas os Maragatos sempre souberam que era impossível vencer as tropas do Estado aqui. Para vocês terem uma ideia, as tropas oficiais do Estado, do Borges de Medeiros, com a Brigada Militar, que na época não era uma polícia, era o Exército do Estado. A Brigada Militar era o Exército do Estado, que tinha sido criado na Guerra anterior, na Revolução na Federalista, 1893. E foi criada para combater os seus adversários lá em Santa Catarina. Porque essa ideia da Guerra Gaúcha, né? As guerras gaúchas, boa parte delas subiram, não ficaram só aqui. Por isso que eu questiono um pouco essa coisa da Guerra Gaúcha, né? Enfim. A Revolução Federalista aconteceu aqui, depois subiu Santa Catarina, Paraná e se uniu à Revolta da Armada no Rio de Janeiro. Por isso que criou-se a Brigada Militar para ajudar o Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, em Florianópolis. Porque quando a Revolta da Armada é derrotada no Rio de Janeiro, eles se reúnem em Santa Catarina para planejar um retorno e voltar à guerra. Nisso, o Floriano Peixoto pede para o Borges de Medeiros criar uma força militar e dar combate ali. E isso acontece, é a criação da Brigada Militar. Bom, a Brigada Militar, então, as forças, voltando à Guerra de 23, o começo da guerra, né? Brigada Militar, mais os corpos de combate civis, tu vai ter mercenários que são contratados também, corpos irregulares que a gente chama, tá? Vão somar cerca de 15 mil homens. As forças dos Maragatos eram cerca da metade disso. E um detalhe, as forças oficiais do Borges de Medeiros armados até os dentes, com as armas mais modernas que existiam. Já os aliados do Assis Brasil, os Maragatos, com armas ultrapassadas. No começo da guerra, eles chegaram a reunir um grande número de espingarda de caça. Gente, espingarda de caça tem um calibre curtíssimo, não tem como fazer guerra com isso. Né? Tanto que tem uma alcunha, muitos falam que é a guerra da metralhadora contra a lança. É um pouco de exagero, tá? Mas realmente, o lado dos borgistas, borgistas, dos republicanos, tinha metralhadora. Os Maragatos não tinham metralhadora e às vezes eles usavam lança mesmo. Mas os borgistas também tinham lança, tá? Então, mas a diferença era muito grande. Mas a estratégia dos Maragatos era a de causar a intervenção federal.
que o Borges fosse deposto por uma intervenção federal. E vejam, o Arthur Bernardes ele fez intervenção no Rio de Janeiro, mas não fez aqui no Rio Grande do Sul. Na próxima aula eu vou explicar o porquê. Para terminar a aula, eu vou falar um pouco do como é que começa a guerra. Vocês vão sentir um pouco do gostinho da guerra aqui agora, tá? Essa guerra ela se inicia no dia da posse do Borges de Medeiros, simbolicamente. A posse do Borges de Medeiros foi em 25 de janeiro, tá? A guerra aconteceu de 25 de janeiro a 14 de dezembro. Então, 25 de janeiro, acabou de fazer, o início da guerra acabou de fazer 101 anos. Né? Quando isso acontece, a posse dele, essa força militar maragata, que se reuniu a partir de uma parte estava no exílio no Uruguai, outra parte na zona rural do Rio Grande do Sul, eles tomaram Carazinho, que é do lado de Passo Fundo, na época era o 4º distrito de Passo Fundo. Eles invadiram lá, tomaram Carazinho, mudaram o nome da cidade para Assisópolis, por causa do Assis Brasil, né, que era o líder deles. Assisópolis, desculpa a risada. Enfim. O comandante dessa expedição, né, dessa expedição que tomou Carazinho, que na época é o 4º distrito de Passo Fundo, o deputado Arthur Caetano, que estava comandando essa força que tomou Carazinho. Carazinho, na época da eleição, não teve eleição, porque os maragatos tinham sumido com a urna. Né? Enfim. Mas em Passo Fundo, quem venceu foi o Arthur Bernardes, não teve grande diferença para o resto do estado. Mas vejam só, como é eloquente a gente pegar, agora pensando um documento primário de pesquisa, que é o telegrama. O Arthur Bernardes, o Arthur Caetano, ele escreveu um telegrama pro Arthur Bernardes, presidente Arthur Bernardes. E nesse telegrama a gente já entende a tática dos maragatos. Tá? Isso aí, boa parte da bibliografia vai estar nos comentários, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vai estar... Eu falei nos comentários, né? A descrição do vídeo vai estar aqui a bibliografia. Mas vejam só. Nesse telegrama que ele envia para o presidente da República, ele diz que aquilo ali se tratava de uma revolução bernardista, pró-Arthur Bernardes, e que aquela região de Carazinho era uma região que tinha sido uma resistência bernardista contra os desmandos do Nilo Peçanha e do Borges de Medeiros. Então, aí ele pede, né? Ele diz que os borgistas estão nos massacrando porque nós somos bernardistas. Gente, imagina. A verdade é que aqui no estado eles estavam defecando e andando por Arthur Bernardes. Mesmo os maragatos, eles queriam depor o Borges. Então veja como a tática era tentar convencer o Arthur Bernardes a intervir contra o Borges aqui, né? O que não aconteceu, mas de certa maneira vai acontecer no final do ano, que eu vou tratar na próxima aula. Então veja, como é que se deu isso? Eles tomaram Carazinho, tomaram a administração de Carazinho e transformaram em Assisópolis, ficaram lá por alguns dias, né, até que começa a organização da reação borgista. Então o Borges manda comprar armamentos, organiza um corpo militar a partir da brigada militar, com corpos irregulares de mercenários, de civis, enfim, que alguns arregimentados à força pelo lado do Borges. Ele tinha o poder do Estado na mão, né? E aí eles partem de Porto Alegre de trem. E aí quando eles estão indo de trem para dar enfrentamento aos maragatos lá em Carazinho, os maragatos, claro, eles com informações e tudo, eles calculam a força militar que está vindo contra eles, percebem que é uma força militar muito grande e saem do estado. Saem de Carazinho, mas deixam uma série de obstáculos militares que realmente dão algumas baixas aos republicanos, mas não causam grande dano. E isso também, isso já fica de spoiler para a próxima aula, que isso é basicamente a dinâmica da guerra. Os maragatos fazem grandes ações e evadem. E isso é uma tática, isso não é porque não tinham... Imagina, até para fazer isso eu preciso coragem, né? Mas é a tática da guerra de dispersão, que eu vou explicar um pouco mais na próxima aula. Eles causam dano ao adversário e se evadem para outro lugar, justamente por ter um poderio militar muito inferior ao adversário. Então, tá, gente. Então, fazendo aqui uma síntese dessa primeira aula. Os elementos que constituem essa guerra.
tradição beligerante do Rio Grande do Sul, em especial a Revolução a Federalista de 1893 a 1895, onde esses dois partidos aqui vão se colocar em guerra, dois grupos políticos, né, que tem mais de um partido, mas esses dois grandes grupos políticos vão se colocar em guerra pela primeira vez. Mudança da dinâmica econômica. Como eu falei, a economia rural tendo dificuldade, muitos desses estancieiros se acumulando em dívidas, isso é importante também. E a eleição de Borges de Medeiros, que era acusada de fraude por parte dos maragatos, tá certo? Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver como foi a guerra. Eu vou entrar em detalhes de como foi a guerra, como que se desenrolou essa guerra no Rio Grande do Sul, vou trazer alguns conceitos importantes, vou trazer o conceito de guerra à gaúcha, que vocês vão conhecer na próxima aula, e depois do fim da guerra, quais as consequências dessa guerra. Essa guerra trouxe consequências importantes para o Brasil como um todo. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, eu sei, Getúlio. Não, tem outras coisas além disso, tá? Que talvez vocês não saibam e vão ver na próxima aula. Aqui, eu peço para vocês, gentilmente, para vocês curtirem esse vídeo aqui, porque é uma aula, mas está no YouTube, então é conteúdo do YouTube também. Deem esse like aqui. E é o seguinte, dúvidas que vocês tenham, comentários, elogios, façam aqui nas caixas de comentário. Aqui eu vou respondendo com o tempo. Qualquer observação que vocês fizerem vai me deixar muito feliz, porque esse trabalho aqui é um trabalho sempre muito solitário, a gente fica trabalhando sozinho aqui, então vai ser muito legal conversar com vocês, eu vou ficar muito feliz, gente. Qualquer coisa que vocês escreverem na caixa de comentários, qualquer coisa, qualquer pessoa, eu vou ficar muito feliz. Então, enviem essa aula para mais pessoas também, que possam ter interesse nesses temas de história do Rio Grande do Sul, história do Brasil. Isso aqui é história do Brasil, isso aqui é história do Brasil, isso aqui é história latino-americana, claro. E vocês vão ver depois que realmente história latino-americana, porque depois vai entrar Uruguai, Argentina na história aqui, enfim, na próxima aula, né? Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente se vê na próxima aula e até mais.